Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre a estereoquímica da substituição nucleofílica de segunda ordem e sobre a velocidade das reações. Vamos lá? Então nós vamos falar um pouco sobre a estereoquímica das reações SN2. Então vamos lembrar como é que acontece essa reação. Você tem um nucleófilo que vai atacar um carbono que está ligado a um leaving group que nós chamamos aqui de X, tá? Mas por que o nucleófilo ataca o carbono? Então, a maneira de pensar nessa reação é em termos da atração entre cargas opostas. A ligação do grupo de saída do carbono, essa ligação CX aqui, ela é polarizada. Ou seja, o grupo de saída eletronegativo, ele puxa a densidade de elétrons para longe do carbono. E aí o carbono, ele vai ficar com uma carga parcial positiva e esse leaving group com uma carga parcial negativa, tá? Então, a molécula que contém o grupo de saída, que é o nosso substrato, ela vai agir, ela atua como um eletrófilo. O que é o eletrófilo? É aquela espécie que gosta de elétrons. Os nucleófilos, que são as espécies ricas em elétrons, atacam o carbono parcialmente positivo. Da mesma maneira que dois ímãs de cargas opostas se atraem. Tá? Então, a gente pode pensar na atração nucleófilo-eletrófilo e dessa maneira a gente pode entender várias reações orgânicas. Os modelos básicos para essas reações, eles são os mesmos. Algum átomo rico em elétrons com um par solitário, que vai ser o nucleófilo, ataca um átomo pobre em elétrons. Os detalhes mudam, mas a essência da coisa vai ser a mesma. Então, veja, na SN2, o nucleófilo ataca o carbono pelo lado oposto ao lado que está ligado ao grupo de saída. A gente chama isso de ataque por trás. Agora, por que acontece isso? Por que pela parte de trás? Então, vamos ver aqui uma tabela representando a velocidade relativa de SN2 para alguns substratos. Então, a gente percebe aqui, ó, que quando o substrato ele é um metil, que é o brometo de metila, a velocidade relativa é alta. Quando você tem aqui, ó, substrato primário, brometo de etila, então a velocidade da reação já caiu bastante. Aqui continua sendo um substrato primário, porém a cadeia lateral aqui é um pouquinho maior do que o de cima e a velocidade diminui. Para um substrato secundário, aqui ó, eu tenho dois grupos CH3 ligados no carbono onde vai acontecer o ataque. A velocidade cai drasticamente. E no caso de um substrato terciário, a velocidade ela é lenta demais para ela ser medida. Então, o que acontece? O grupo R ele vai funcionar como se fosse um segurança aí que vai obstruir a aproximação do nucleófilo, tá? Então, essas reações de SN2, elas funcionam melhor com substrato de metila e substrato primário. Quando o carbono que contém o grupo de saída não tem muitos grupos R aí, muitos substituintes anexados em si, ou tem apenas um pequeno substituinte, no caso do substrato primário. Então, as reações com substratos contendo dois grupos R, dois substituintes, tá? Que são substratos secundários, elas acontecem, mas essas reações acontecem com uma velocidade mais lenta que as reações com substrato primário. Com substrato terciário, aí a reação já fica bastante difícil, porque como o ataque acontece por trás, então essa reação ela vai ficar muito difícil de ser medida, porque você vai ter aí vários grupos impedindo essa reação, tá? Então nós vamos ter aí o que nós chamamos de impedimento estérico bastante elevado no caso de um substrato terciário. Então, veja, a teoria do orbital molecular, ela explica o ataque por trás. Então, lembre-se que para
uma ligação acontecer, a gente precisa ter a interação do LUMO, que é o orbital molecular desocupado de menor energia de uma espécie, com o HOMO, que é o orbital molecular ocupado de maior energia da outra espécie. Então, vamos ver aqui o caso de uma representação do ataque por trás. Então, ó, quando o nucleófilo se aproxima do aleto de alquila, o orbital molecular não ligante, que é o HOMO do nucleófilo, ele deve interagir com um orbital molecular vazio, que é o LUMO do aleto de alquila, tá? Então, aqui, essa figura mostra uma interação entre o nucleófilo e o lobo maior aí do sigma antiligante, tá? E eles estão em fase, que aqui eu sei que tem fase porque ele está representado pela mesma cor. Agora, vamos comparar com o ataque pela frente, tá? Então, aqui a gente percebe que ambas as interações acontecem. Uma interação ligante e uma interação antiligante. Aqui ó, estão representados por cores diferentes, por isso que ela é antiligante. Então, elas acontecem, mas elas se cancelam. Consequentemente, a melhor sobreposição dos orbitais que interagem aí, ela é conseguida através do ataque por trás. Então, na verdade, um nucleófilo sempre se aproxima de um carbono híbrido pelo lado de trás. Bom, foram os cientistas Hughes e Ingold que propuseram que a SN2 seria uma reação concertada e que ela ocorre numa única etapa. Então, não tem intermediário nessa história. O nucleófilo, ele vai atacar o carbono que tem o grupo de saída, conforme a gente está percebendo aqui, ó. O grupo de saída, ele vai ser deslocado. Aqui nós temos o estado de transição e não um intermediário. A diferença é que um intermediário, ele pode ser isolado e o estado de transição não, é um momento. Tá? Então, aqui a gente percebe ó, que a ligação do nucleófilo e carbono, ela começa a ser formada, a ligação do carbono com o grupo de saída, ela começa a sair ao mesmo tempo, ela está sendo rompida, né? E aqui no produto final, você já percebe uma inversão de configuração. Então, veja, ó, essa ligação aqui está no plano do papel. Aqui você tem uma ligação para frente do papel, aqui para trás, num plano ou de um papel, né? Aqui, ó, a ligação que estava no plano, ela continua no mesmo plano. E aqui, as duas ligações, elas se inverteram, tá? Então, você tem um produto com uma inversão de configuração que foi facilitada pelo ataque por trás aí ao carbono, que tem o grupo de saída, tá? Então, veja, ó, eu coloquei algumas observações aqui para facilitar para você estudar. Então, como o nucleófilo ataca o lado de trás do carbono que está ligado ao halogênio, que vai ser o leaving group, então, substituintes volumosos ligados a este carbono tornarão mais difícil o nucleófilo se aproximar desse carbono e a velocidade da reação vai ser diminuída. Lembra daquela tabela que nós mostramos há pouco? Que conforme o carbono que tem o nucleófilo vai sendo substituído, a taxa de reação ela vai diminuindo. Então, isso explica por que a substituição progressiva lá dos grupos metilos, dos hidrogênios em brometo de metilo, diminui a taxa de substituição, porque quanto maior for o volume dos grupos aqui substituintes, mais difícil vai ser o ataque aí do nucleófilo. Então, o volume dos grupos alquila, ele é responsável pela diferença de reatividade. Nós temos aqui alguns modelos mostrando como que vai acontecer o ataque do grupo hidroxila ao carbono que tem o leaving group. Então, aqui nós temos o grupo metila, aqui são os hidrogênios, então o volume dele é pequeno. Aqui um hidrogênio ó, foi substituído por uma metila, então já tem um impedimento estérico um pouquinho maior. Aqui nós já temos ó, dois grupos metila, tá? No carbono que vai ser atacado, um volume maior ainda, e aqui ó, o impedimento estérico é maior ainda. Então, a reação de SN2, ela não acontece em grupos extremamente volumosos, em carbono terciário.
Então, agora fica fácil a gente entender as reatividades relativas dos aletos de alquila na SN2. Então, como o ataque tem que acontecer por trás, então o aleto de metila, ele vai ter um carbono pouco impedido, então é fácil o ataque do nucleófilo. E conforme vai aumentando os substituintes, vai mudando do primário para o secundário para o terciário, vai dificultando o ataque por trás do nucleófilo. Então, o aleto de alquila terciário, ele não favorece a reação de substituição nucleofílica de segunda ordem. Se a gente for comparar graficamente a substituição nucleofílica no grupo metila e num grupo que tenha substituintes, a gente vai perceber uma diferença na energia livre envolvida na reação. Então, aqui, ó, como esse morrinho é pequeno, a energia é relativamente pequena, então a velocidade da reação é maior, porque subir um morrinho pequeno é mais fácil do que subir um morro grande. Ó. Aqui a velocidade já é menor. A variação de energia aqui para chegar no estado de transição, ela é maior do que aqui no grupo metila. Tá? Então, o topo do morro aí é o estado de transição da reação. É o ponto em que os materiais iniciais estão na metade do caminho da reação, quando os reagentes estão no seu nível de energia mais alto e quando algumas ligações estão parcialmente sendo formadas e outras parcialmente sendo rompidas. Então, você tem aí um estado de transição que não pode ser isolado, no entanto, ele não é um intermediário de vida longa, mas simplesmente uma transição entre os reagentes e os produtos. Então, veja, o carbono em que acontece a substituição, ele inverte a sua configuração durante o curso da reação. Tá? A gente pode comparar com o guarda-chuva, que tem a tendência de se inverter quando ele está numa tempestade de vento. Essa inversão é chamada de inversão de Walden, que foi o cientista que a estudou. Como ocorre uma reação com inversão de configuração, apenas um produto de substituição é formado quando esse aleto de alquila sofre a reação. Tá? Então, por exemplo, o produto da substituição do íon hidróxido com o 2-bromopentano, o R2-bromopentano, vai ser o S2-pentanol. Então, um exercício aqui é o seguinte, ó. Que produto seria formado a partir da reação entre 2-bromobutano e o íon hidróxido? Então, você tem aqui a estrutura do 2-bromobutano com o íon hidróxido. Como é uma reação de substituição, então a gente sabe que vai formar o butanol. Só que nesse caso, o exercício não especificou qual é a configuração do reagente. Então, não dá para a gente saber qual é a configuração do produto. O que a gente pode afirmar com certeza é que ocorre uma inversão de configuração, já que a reação acontece via SN2. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e procure nas playlists outros assuntos para você estudar, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!